Então, por que eu tô falando sobre locais e pessoas? Muitas vezes a gente vai ver anúncios de locais que estão numa área nobre, então você acha que só porque tá lá numa área nobre ele é seguro, as pessoas são idôneas, e não é assim que funciona. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo e até com uma outra mãe que estava comigo também no dia, que também não tinha muita experiência. E assim, depois que a gente veio embora, eu vim até pensando, analisando e tudo mais. O que aconteceu? Nós fomos chamadas, né, no caso a minha filha e a filha dela, que são perfis totalmente diferentes, e essa pessoa chamou a gente para ir fazer lá um teste. Nós fomos toda feliz. Detalhe, gente, nós não morávamos aqui em São Paulo ainda, então nós viemos da cidade do interior pra cá. Olha só. Então é por isso que eu não quero que vocês, mamãe, passem por isso. Então nós viemos para cá, para São Paulo, fomos até um local, uma área nobre, uma casa enorme, um local assim super bonito, agradável. E aí lá a gente chegou, a gente preencheu um cadastro, né, como é de costume e tudo mais. E o que aconteceu logo em seguida? As nossas filhas nem fizeram prova de roupa, nada, não fez foto, não fez nada. E aí o que aconteceu? Ela ficou conversando com a gente, falando que conhecia fulano de tal emissora, ciclano de tal emissora, que trabalhou com uma atriz tal, que trabalhou com outra atriz tal, enfim, aquele papo que toda mãe que tá iniciando o ator e a atriz mirim lá, o seu filho lá, quer ouvir, porque a gente acaba ficando ludibriado. E essas pessoas, gente, parece que elas têm o dom, elas sabem que você não tem experiência, que você não tem conhecimento no meio, ela tem aquele feeling assim, sabe? Ela sabe que vai te enganar. É impressionante. Então, o que aconteceu? Ela foi conversando com a gente, as crianças ficou por ali, andando, né, conversando entre as duas, brincando e tal. Quando, assim, acabou a conversa, ela falou assim pra gente, então, eu percebi aqui que a sua filha, ela tá dentro do perfil e ela passou já tem, assim, 2 campanhas para elas fazerem, para as duas. Era uma campanha de fast food, segundo ela. E aí eu falei assim, mas como assim, né? Eu questionei na hora, eu falei assim, mas como assim elas passaram? Eu não vi ela fazer teste nenhum, a gente tá conversando aqui, a minha filha não fez, a filha dela não fez. Não, mas enquanto eu estava aqui conversando com vocês, eu fui analisando a desenvoltura delas, porque é assim que eu trabalho, é assim que eu faço. Então eu fui analisando e eu já vi assim que ela tá dentro do perfil, as duas, e elas vão fazer uma campanha, só que uma vai fazer campanha para uma empresa de fast food e vai fazer para outra, porque não pode, assim, são perfis diferentes e elas não podem juntar essas empresas porque são do mesmo ramo. Mesmo eu não tendo experiência, eu fiquei meio esperta. Eu achei assim, sabe, que tinha alguma coisa errada, que aquilo não tava certo e nada. E aí ela foi falando com a gente e tal, e chegou a hora de vender, né? Eu tinha que pagar, no caso, agenciamento de não sei quantos mil, aí eu tinha que pagar mais o book, que ela nem tinha tirado foto ainda, mas eu já tinha que pagar, né? Enfim, aí nós viemos embora, aquela frustração de voltar para o interior, porque nós viemos toda animada, achando que ia fazer um teste para uma emissora de TV, porque foi o que ela disse, que a gente ia fazer um teste para uma emissora de TV, e aí chegou lá, não era nada daquilo, e aí nós viemos embora toda frustrada. E no caminho eu vim conversando com a outra mãe, falando pra ela, nossa, né, olha só, a gente quase caiu num golpe, a gente tem que tomar cuidado, porque isso não tá certo. Só que a mãe que estava comigo não tava acreditando em mim não, ela tava acreditando na mulher lá. Ela queria pagar pra mulher, entendeu? Então assim, às vezes a gente tenta alertar e a pessoa não acredita, acha que a gente está tentando que a filha dela ou que o filho dela, no caso, não pegue nenhum papel, porque assim, como existe muita concorrência nesse meio, existem muitas mães que fazem isso, sabe, que não quer dividir o papel ou que não quer dar oportunidade, mas ali eu tava tentando fazer com que ela não caísse no golpe. E ela, assim, eu percebi, ela não falou nada pra mim, mas eu percebi no jeito dela que ela não tava acreditando em mim. E, bom, viemos embora. Passado um tempinho, acho que umas 2, 3 semanas, assim, eu descobri que ela voltou a falar com a mulher e que ela ia realmente fazer o book, pagar agenciamento. Fazer o book não, porque nem foto a gente tirou lá.
que ela ia pagar e tudo mais. E aí, ainda assim, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, a falar com algumas pessoas que eu já conhecia. E aí, o que que a gente descobriu? Que essa pessoa, que essa mulher que nos chamou, ela já tinha feito isso com várias outras pessoas, tinha muita reclamação dela. Ela tinha mudado o nome da agência dela de várias vezes e ainda assim continuava aplicando golpes. Então, o que que eu vou falar dessa experiência para vocês? Como eu não tinha assim muita experiência, na verdade quase nenhuma, eu fui assim naquela intenção que a minha filha ia fazer um teste para uma emissora. Então eu fui toda contente. Eu corri um certo risco porque eu não sabia quem era a pessoa, qual era a índole dela, qual era a intenção dela. Então, esse tipo de cuidado nós temos que tomar. Então, sempre que alguém chamar você para levar o seu filho para fazer um teste, procure pesquisar antes. Se não for uma pessoa que você já conhece ou que é conhecida no meio, né? Que é uma pessoa que você sabe que trabalha direito, pesquise antes. Porque existe sim pessoas que não são tão conhecidas e que fazem um trabalho sério, né? Eu já trabalhei com pessoas assim e ainda trabalho, eu tô sempre conhecendo pessoas profissionais. Mas também tem aquelas pessoas que aproveitam dessa situação, principalmente das mamães iniciantes, para tirar proveito. Então, ali no caso, se a gente tivesse fechado esse tal pacote com ela, a gente teria perdido dinheiro, porque ela nem agência ela era uma verdadeira golpista. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. Então, sempre que você for chamado, pesquise sobre a pessoa, sobre o lugar que você vai, sobre o local, mas pesquise antes, gente, pesquise mesmo, não corra o risco. Eu corri esse risco, me arrependo, assim, de ter, por falta de experiência mesmo, né, e acabei, assim, colocando a gente numa situação bem desagradável. Então, esse é o primeiro cuidado que você deve ter, até porque, né, você tá cuidando do seu bem maior, que é o seu filho, então, muito cuidado com isso.